porque o Trump dinamitou essa bosta, porque o Elon Musk passou a motosserra nessa bosta. Sim, o Elon Musk passou a motosserra na organização que fazia parceria com o TSE do Moraes. Vai vir decisões do Congresso americano contra alguns ministros, não só ministros, vai ter delegado, vai ter PGR, vai ter muita autoridade que vai ficar internacionalmente envergonhada pelo que eles estão fazendo aqui, porque não tem como esconder mais. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-presidente é preso pela Interpol ao desembarcar em aeroporto. É isso mesmo. Alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso nesta terça-feira pela polícia do país asiático. Duterte foi preso no aeroporto em Manila ao chegar de Hong Kong, onde participou no último final de semana de um comício eleitoral antes das eleições de 12 de maio. A prisão ocorreu depois que o escritório da Interpol em Manila recebeu na manhã desta terça a cópia oficial do mandato de prisão do TPI, segundo informou o gabinete do presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. em comunicado. Duterte e sua comitiva chegaram no aeroporto às 9h20 horário local, quando o procurador-geral do país apresentou a notificação do TPI. O ex-presidente foi escoltado pelas forças de segurança para fora do aeroporto. E estranhamente, Gonê decide desobedecer Moraes. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, decidiu não cumprir o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que a PGR se pronuncie sobre o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. Parece óbvio que a PGR está aguardando Eduardo retornar ao Brasil para assim se manifestar favorável a essa medida esdrúxula, autoritária e completamente sem sentido. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, Gonê teria dito que não vai cumprir o prazo de 5 dias fixados por Moraes porque está priorizando outros casos não penais também considerados por ele como urgentes. Isso parece ser mentira. O próprio Eduardo Bolsonaro ironizou o fato. É impressão minha ou já se passaram os 5 dias que Moraes deu o prazo para a PGR responder se o regime vai ou não apreender meu passaporte. Estranho, o que eles estão esperando? Pois eu não posso acreditar que o PGR está desrespeitando um prazo do Todo-Poderoso. Concordam? Questionou Eduardo Bolsonaro. Tudo indica que é um jogo combinado entre o PGR e o ministro. Terça-feira, começando mais uma semana aqui em Brasília, chegando aqui no meu escritório, obviamente conversei com algumas pessoas, e aí eu vou te falar uma coisa, sabe como que a gente percebe quais das nossas ações estão dando mais resultados contra a esquerda? Através da reação que eles têm para cada ação nossa. Então, se é uma reação muito forte, quer dizer que acertamos em cheio. Esse é como a gente faz o termômetro para entender o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Sabe o que mais está deixando a esquerda, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados, desesperada? E não só a Câmara, vou te mostrar aqui no vídeo, não só a Câmara, não só os deputados de esquerda, mas o STF e o próprio governo Lula, que o Eduardo Bolsonaro assuma a presidência da Comissão de Assuntos Internacionais, da CREDEM, né? Comissão de Relações Internacionais. E o fato dele assumir essa presidência, o que daria a ele prerrogativas para poder lidar com outros países, fazer acordo com outros países, viajar, é o que mais está deixando a esquerda e o STF desesperado. Olha só, eles estão tentando sequestrar, apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Por quê? O Eduardo Bolsonaro, nos últimos meses, tem feito diversas viagens, conversado com lideranças políticas, com autoridades nos Estados Unidos e em outros países, denunciando o que está acontecendo no Brasil. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele está tentando proteger a democracia brasileira, denunciando crimes que acontecem aqui dentro. E aí a esquerda se desesperou, porque isso está dando resultado. O que vem por aí, que vai acontecer contra alguns ministros do STF, será completamente desmoralizante. Vocês não têm noção, isso vai desmoralizar essas pessoas no mundo inteiro. Imagine uma pessoa que se diz defensora da democracia não poder entrar na maior democracia do mundo por ser considerada uma ditadora. Ou uma pessoa que se diz democrática não poder ter conta em bancos ou nada, nenhuma conta dela internacional porque ela é vista como uma pessoa que não respeita direitos humanos. Bom,
Então, o PT está tentando fazer de tudo para impedir que o Eduardo Bolsonaro assuma a comissão, a CREDEM, Comissão de Relações Exteriores Internacionais, né? E de tudo, eles não têm a menor, assim, não tem vergonha. Aí vem a outra coisa que aconteceu hoje. Olha isso aqui. Não. Mostrando que a gente está no caminho certo, tá? PL indicar Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores na Câmara é crise anunciada, avaliam ministros do STF. Peraí. Ministros do STF estão preocupados que o Eduardo Bolsonaro assuma uma comissão na Câmara dos Deputados? Nós, o partido PL, temos a prerrogativa de escolher certas presidências devido ao tamanho do partido. Agora o STF quer entrar no meio, e aí fala embaixo, ó, a avaliação de magistrados ouvidos pelo blog é que o deputado pode usar a comissão para tensionar relações próximo à eleição de 2026. O que é tensionar relações? É denunciar os crimes, as ilegalidades, a perseguição que estão acontecendo no Brasil? Mas o melhor de tudo, é o último parágrafo da notícia. A ponderação dos ministros, repassada a políticos, presta atenção, os ministros do STF estão falando para os políticos o que eles devem fazer. Ocorre em meio à provável aceitação da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Para eles, Eduardo Bolsonaro vai querer escalar e utilizar a comissão para ampliar sua narrativa de perseguição e mobilizar apoiadores. Já parte da premissa que é uma narrativa. E para mobilizar, primeiro que isso não precisa mobilizar, nós já estamos mobilizados. Todos os apoiadores do Bolsonaro já estão mobilizados. O medo que o STF tem é que agora, de uma forma institucional, nós poderemos falar, comunicar para o resto do mundo o que está acontecendo aqui dentro. Vai vir um relatório da OEA, né, da Relações de Liberdade de Expressão, do Pedro Vaca, vai vir esse relatório, vai vir decisões do Congresso americano contra alguns ministros, não só ministros, vai ter delegado, vai ter PGR, vai ter muita autoridade que vai ficar internacionalmente envergonhada pelo que eles estão fazendo aqui, porque não tem como esconder mais. Vai vir aí uma investigação do que eles fizeram contra o Felipe Martins. Essa talvez vai ser a maior bomba, que já vai envolver o cometimento de um crime internacional de forjar documentos estatais para prender o cara aqui no Brasil, mesmo sabendo que ele não tinha. Vocês não têm noção da bomba que vai vir disso daí, tá? Essa mesmo, Moraes, ele vai ter que se explicar, tá? Então nós temos tudo isso acontecendo. Estamos avançando na anistia do 8 de janeiro e dia 16 agora nós precisamos colocar muitas pessoas nas ruas em Copacabana para passar a mensagem para cá, para a Câmara dos Deputados, para o centro e para o Hugo Mota, de que essa pauta é uma pauta importante que deve ser aprovada. Então assim, um ano é um ano de perspectivas muito, muito boas, mas o que mais está dando medo neles agora é o Eduardo Bolsonaro na presidência da comissão. Então por isso que nós vamos trabalhar sim para que ele, né, o próprio líder do partido já disse que não vai abrir mão, ele vai sim pegar essa presidência e vai poder usar ela para mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E olha que curioso, o que eles mais temem, o que o STF mais teme, o que a esquerda mais teme, é que o mundo saiba do que está acontecendo aqui dentro. Se isso é o que eles mais temem, se eles não temessem nada, não devessem nada, eles não teriam temor nenhum, mas o que eles mais temem é que o mundo saiba o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E o Eduardo Bolsonaro fazendo um excelente trabalho, isso sem dúvida alguma, vai poder escalar isso, ampliar isso ainda mais na presidência dessa comissão. E nesse sentido, a eleição do Trump foi importante, eu digo mais ainda, para que nós descobríssemos o quão fundo era esse buraco. E por isso que eu sempre trago aqui, por exemplo, a tal da USAID, a Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. A dimensão do esquema que se tornou a USAID, sobretudo sob o governo Biden, é absurda. Vejam, só no Brasil, entre 2023 e 2024, esses caras enfiaram no Brasil mais de 260 milhões de reais. Uma reportagem excelente da Gazeta do Povo mostrou que a USAID financiou no Brasil ações na Amazônia, projeto em defesa do aborto, promoção de pauta LGBT, mídias independentes, ativismo digital ligado à política partidária, claro, ativismo de esquerda e do tal do enfrentamento à desinformação e fake news, ou seja, censura. E esse último tópico é o mais importante, porque o trabalho da USAID, nesse tal de enfrentamento à desinformação e fake news, foi tão explícito que eles fizeram diversas parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrem, por meio do consórcio para as eleições e fortalecimento do processo político, a sigla em inglês é SEPS,
que era uma organização da USAID, eles fizeram uma parceria com o TSE para a criação do Guia do Combate à Desinformação. Isso em maio de 2021, mais de um ano antes das eleições de 2022. O fato interessante é que para esse guia, o guia não está mais disponível para o acesso. E vocês sabem por quê? Porque o site do CEPS não está mais no ar. Porque o Trump dinamitou essa bosta. Porque o Elon Musk passou a motosserra nessa bosta. Sim, o Elon Musk passou a motosserra na organização que fazia parceria com o TSE do Moraes. Em 2022, a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, uma parceria do CEPS e, portanto, da USAID, assinou com o TSE um acordo para avaliação das eleições no Brasil. Para quem não lembra, e posso falar o dia aqui do quanto que a USAID financiou e contribuiu, interferiu com as eleições brasileiras, em termos de censura. E é por isso que eu estou dando esse contexto para você entender a notícia que eu vou dar agora. Porque ontem, o secretário de Estado, Marco Rubio, se pronunciou dizendo que a auditoria da USAID havia sido finalizada. E ele anunciou que 83% dos programas financiados pela USAID vão ser cortados pelo Trump, o que representa um total de 5.200 contratos, dezenas de bilhões de dólares a menos, tanto para o complexo industrial da censura, a onda na qual o Alexandre surfava, e que muita gente ganhava dinheiro, quanto para a pauta woke. Eu contei essa história toda para vocês entenderem que essa é uma vitória nos Estados Unidos, mas é uma vitória enorme para nós, brasileiros, para o mundo de um modo geral, já que esses caras financiavam esse tipo de coisa em tudo que é lugar. Agora, tá uma puta de uma discussão, ninguém sabe como é que isso vai acontecer. Há quem diga, como fez o republicano Rand Paul, que o orçamento do Congresso dos Estados Unidos está para aprovar, continua prevendo esse tipo de financiamento internacional. Se souberem a zona que é o financiamento internacional, é uma coisa absurda. Absurda. Mas a notícia em si é absolutamente fantástica. Ah, mas Paulo, você só fala de Estados Unidos. Não. Não. Eu estou falando isso lá, mas para vocês entenderem que toda a pauta da esquerda tinha financiamento lá nos Estados Unidos, mas não era só nos Estados Unidos. É no Brasil também. No Brasil, por exemplo, vejam essa reportagem do Paulo Figueiredo Show. Governo Lula... Bota pra gente, Bruno? Obrigado. Governo Lula já repassou mais de 300 milhões de reais ao Grupo Globo. E é nisso que você tem que pensar quando você for ver a matéria na Globo News. Em 2 anos, o Lula já repassou mais ao Grupo Globo do que o Bolsonaro fez em 4. E não deveria ter feito nada. O Bolsonaro deveria ter passado 0 para a Globo. 0, nem um centavo. E eu espero que o Bolsonaro 2.0 passe 0 para a Globo. E ainda reveja assim em concessão. Que é o que o Trump faria. E é o que os viadinhos no entorno do Bolsonaro ficavam falando para ele não fazer. Mas não, muito radical. O Trump está mostrando como é que se governa. O Trump 2.0 está mostrando como se governa. E eu espero que o Bolsonaro 2.0 também mostre como é que se governa. Porque são transformações que ficam para a história. Você imagina se a gente tivesse uma Globo quebrado agora? Eu vou mostrar o impacto que isso teria na popularidade. E o governo Lula não só está enchendo o rabo da Globo de dinheiro, gente, 300 milhões de reais. Bota de novo a reportagem aí, Bruno. 300 milhões de reais, cara. Isso não é... Esqueça, soma isso, todas as propagandas de esses grupos Natura, sei lá, essas porra toda que fica, não sei o que anuncia na Globo. Todas essas empresas do Beautiful People, das agências de publicidade, esfiando dinheiro, que não vale a pena, em Rede Globo, em Rede Globo, em Rede Globo. Tudo uma política para financiar a pauta de esquerda. Você quer saber por que o Paulo Figueiredo Show tem mais audiência que a Globo News, mas o Paulo Figueiredo não está na Globo News? Porque o patrão não é você, é a audiência. Olha quem paga as contas aqui, porra. Deixa de ser trouxa.
Globo News, a Rede Globo, não é mais uma rede de televisão, é uma agência de propaganda governamental. Nada além disso. Você acha que Daniela Lima é jornalista? Ela é jornalista do regime. Jornalista da mesma forma que o cara que faz a Voz do Brasil é jornalista. Que o cara que está lá na TV estatal da Coreia do Norte ou de Cuba, que hoje em dia são menos descarados do que a Rede Globo, são. E a beleza dessa história, a beleza do Biden, a beleza da USAID, a beleza da Globo, do Lula financiando a Globo, a beleza do Lula financiando mais coisa, é que não é dinheiro deles, é dinheiro nosso. Então a gente está pagando para ser enrabado. É um negócio vergonhoso. Vocês acham que é pouco? Vejam essa reportagem. Lula gastará 3,5 bilhões de reais em publicidade para melhorar a imagem do governo. Não é dinheiro do Lula, não. É dinheiro meu. É dinheiro seu. A estratégia do Lula, do Biden, da esquerda é usar o seu dinheiro para bancar uma casta de jornalistas, de veículos de comunicação, de ativistas políticos leais a eles. E eu falo. A Daniela Lima não fala dele à toa. Ela paga para isso. Repare, eu falei 3,5 bilhões, mas isso é só em 2025, lindão. Só num ano. 3. Sabe quanto desse dinheiro veio para Paulo Figueiredo Show? Deixa eu fazer as contas aqui. Divide por 0. Dá 0. E o melhor de tudo isso é que a justificativa que os caras arrumaram para isso é inacreditável. Eu vou citar a reportagem. Os órgãos federais justificam a ampliação dos investimentos em publicidade como forma de garantir transparência e comunicar ações governamentais à população. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, por exemplo, prevê gastos de até 120 milhões em propaganda, mas estima de desembolsar cerca de 90 milhões de reais em 2024. Ou seja, o que o governo Lula está dizendo é que vai gastar 3 bilhões e meio do pagador de impostos, você que morre na fila do SUS, que tem que pegar o ônibus lotado, que não consegue comprar uma caixa de ovo, está absolutamente quebrado todo santo dia, para comunicar a você o quão boas são as ações que o governo Lula tem feito para você. Não é o poste mijando no cachorro, não. É o poste cagando no cachorro, e o cachorro ainda é obrigado a pagar para o poste cagar em cima dele. E se você questionar isso, ai, ai, ai. Discurso de ódio e desinformação. 3,5 bilhões de reais. Alguém coloca no chat, por favor, quantas caixas de ovo? Caixa de ovo no Brasil tá o quê? Uns 30 reais? Botem aí no chat. Eu não compro ovo no Brasil. Eu queria comprar ovo no Brasil, mas não posso. E óbvio que todo mundo é óbvio que todo mundo, quando vê um troço desse, não pensa em quem está se dando bem. E eu volto a dizer, tem muita gente se dando bem. Muito do apoio é ideológico, mas muito do apoio é gente se dando bem. Veja, por exemplo, não sei se o João colocou aqui, deveria ter colocado, pedi para colocar. A outra reportagem que eu vi, que o tal do filme Ainda Estou Aqui recebeu 25 milhões de reais do BNDES. Aí você entende, por que o Walter Salles, que é um dos 10 homens mais ricos do Brasil, estava dizendo que durante a ditadura, essa é a volta da democracia, que durante a ditadura do governo Bolsonaro ele não poderia fazer esse filme. Porque no governo Bolsonaro ele não ia arrumar do banco público 25 milhões para pagar um filme de propaganda de ditadura. Sim, propaganda de ditadura de esquerda. Tá, entendi. Então os caras cercam a gente. Eles cercam a gente na cultura, eles cercam a gente nas empresas, eles cercam a gente com dinheiro do pagador de impostos, eles cercam a gente. Aí você pergunta, por isso que o Olavo de Carvalho deu a última entrevista dele em vida, foi para mim. Aí ele disse na entrevista que
não adiantava, que o Bolsonaro já tinha perdido, que a gente já tinha perdido. E essa entrevista ele deu para mim em dezembro de 21, antes das eleições. A imprensa falou, o Olavo de Carvalho está dizendo que o Bolsonaro já perdeu as eleições. Eu falo, não, meu filho, o Olavo de Carvalho estava explicando que o Bolsonaro não tinha conseguido destruir absolutamente nada disso, assim como o Trump não tinha conseguido. Agora, como será um Bolsonaro em 2027? Porque para o Bolsonaro voltar em 2027, o STF já tem que estar de joelhos. De joelhos, que eu digo, é de joelhos mesmo. Com esses juízes do STF colocados no lugar deles. Tem que ter havido consequências para Alexandre de Moraes e companhia. Caso contrário, Bolsonaro não terá voltado. Vai voltar com um Senado muito melhor, um Congresso muito melhor. E ele próprio, sem mais ter que ficar se preocupando com um bando de milico positivista que ficam dizendo para ele que não existe mais esquerda e direita, isso acabou, temos que fazer um governo técnico. Não vão ficar mais com um bando de pela-saco dizendo, não pode ser muito radical. E se Deus quiser, com um diálogo melhor com o setor privado, que vai ter percebido que fazer o L foi a ruína desses caras. Então, eu anseio pelo Bolsonaro 2.0. Mas Paulo Bolsonaro é muito ruim. Quem que é melhor? Kim Kataguiri? Pô. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.